Boa noite a todos, irmãos, nessa noite, encarnados, e a parte espiritual também que se faz presente, primeiro do que nós. Sejam todos muito bem-vindos, somos todos muito bem-vindos. Que atravessando aquela porta para dentro, ele já dá um jato, um passe espiritual na gente. Bem-vindo, porque desde o momento em que, no dia de hoje, resolvemos em afirmar que iríamos à reunião, as falanges todas faz aquele caminho. Quem já leu ou quem já viu o filme do nosso companheiro que nasceu aqui em Sacramento, que agora me foi, Eurípides Barçanufo, vai ver que quando ele é chamado no fórum, porque ele estava dando remédio de graça, e embaixo tinha um empresário meio malucão lá que cobrava caro, levou ele. Falou que ele estava fazendo coisa errada. Dá de graça. Remédio para os outros é errado, né? Aí chamaram ele para o fórum lá. E quando ele estava caminhando, estava tristonho sim. Ele estava pesaroso. A espiritualidade teceu um caminho verdejante de flores, pássaro, que aquilo animou o irmão. Então esse caminho sempre faz para quando a gente ou já acorda, igual médium, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, semana inteira tem reunião. Mas quem também decide, hoje tem reunião de passe, de palestra, eu vou lá. Eles ajudam, eles apoiam, eles abonam essa ideia. Então, já que estamos aqui, todos bem-vindos, hora de agradecer a Deus por esse momento, ser grato a Ele, porque chegamos a essa casa abençoada de oração, humilde, porque como as reuniões de Cristo na casa de Pedro, não tem nenhum luxo. O banco é de madeira para... Chega o presidente da República aí, um milionário, vai sentar no mesmo banco, que senta o sapateiro e a lavadeira. É um ambiente simples, porque o maior na religião tem que ser isso aqui, ó. É o evangelho que Jesus deixou para cada um de nós. Então o ambiente é simples, mas é abençoado. Toda a região tem fartado com essa espiritualidade abençoada, né, de nosso irmão Pai Jacó, Pai Rosinho, Silvestre, Lovato Campo, Gariacota, Peragi, a nossa irmã Francisca, Albertina de Jesus, nossa irmã que começou em Dores de Campo, Maria Rosa de Lima, Dr. Antônio Maria Cabral, é uma espiritualidade enorme. Falamos alguns, mas ele se estende. Igual um dos mais jovens que chegou lá foi Chiquinho Gomes, né? Já há 30 anos já está lá, né? E trabalhando firme e forte. Então, levemos nosso pensamento a Deus. Porque quem vai falar para nós essa noite é a mamãe. Vai trazer para nós as bem-aventuranças que Jesus consola há 2000 anos com essas bem-aventuranças à humanidade. Ele acolhe, ele abraça, ele ergue. Mãe do céu, doce e serena, Senhora de toda a cristandade, de olhar e caridade tão divina, unindo todos os povos na mesma raça. Mãe doce, serena e pura, Senhora dos pequenos e oprimidos, patrona dos povos tão sofridos, derrame sobre nós a tua graça, derrame sobre os jovens a tua luz, e ao pobre vem mostrar o teu Jesus, e ao mundo inteiro traga o teu amor de mãe. Ensina a quem tem tudo a partilhar, ensina a quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar na sua paz. Mãe do céu, doce e serena,
patrona dos pequenos e caídos, Senhora dos povos sofridos, derrame a esperança sobre nós e ensina o povo a não calar a sua voz de oração e esperança. E ao mundo inteiro, faça conhecer Jesus. Ensina que a justiça é a condição de construir um mundo mais irmão. E nessa noite, espiritualidade amiga, em que todos aqui estamos presentes, aprender na palestra, o roteiro a seguir, porque na nossa programação reencarnatória, nós não nascemos para errar, para falar palavrão, para erguer a mão contra alguém, mas a programação reencarnatória foi para falar um pouco mais baixo, se erguer a mão que seja para ajudar. Se for falar alguma coisa, como diz Chico, se não tiver nada que falar, fique calado. A reencarnação é essa. E as palestras, sempre a segunda-feira, nos dá esse norte de como devemos comportar na nossa vida lá fora. Em família, na intimidade doméstica, ou no nosso labor, a nossa profissão, com as pessoas, na viagem. E Senhor, abençoa nessa noite a nossa irmã, mamãe, a nossa irmã Carlota, essa mamãe abençoada, que trouxe 4 feras, não sei da onde, e está aí. Ela e o Xingome pegou uma tarefa, e estamos aí, a ferro e fogo. Abençoadinhos, abençoadinhos de Deus. A espiritualidade possa iluminar a palavra dela, com o seu amigo espiritual, e ela possa trazer para cada um de nós o que cada um precisamos. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade. E a nossa irmã, mamãe, por favor, a hora é sua. Essa aqui é boa, não precisa falar muito, né? Todo mundo conhece. Eu não preciso falar nada. Não precisa falar nada, viu? Não precisa falar nada. Eu vou só tirar a palestra, gente. A palestra eu tirei, é uma palavra. É hoje, nessa noite, não vai ser palestra, é uma palavra. Aí respeita os coitados dos que vêm cá fazer palestra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos, que Jesus nos abençoe, a todos nós, nos abençoando, protegendo, iluminando os nossos corações. Nós pedimos a Jesus que nos ilumine com o teu amor, com a tua bondade, com a tua caridade, iluminando todos os nossos corações. Porque é uma simples palavra, meus irmãos. É como eu disse a Cida, tudo que precisar de mim, se não for para fazer força eu não tenho. Mas tudo que precisar de mim para fazer, isso eu faço, isso eu não nego. Mas, assim, a força, só que eu não tenho mais. Então, meus irmãos, depois de suplicar muito a Jesus, as minhas irmãs, os meus irmãos, uma boa noite. Que sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa, essa casa abençoada de oração, essa casa que a gente sabe que Jesus está aí com a sua misericórdia, com o teu amor, cada reunião, né, que aqui vemos, essa espiritualidade amiga que nos assiste, que vela por nós, sempre eles estão aí prontos para nos dar toda a cobertura, desde a hora que entra ali, né? Nós já somos agraciados com essa bênção divina, que eles já estão ali na porta, o porteiro ali, e os irmãos abençoando a cada um que entra, olhando a cada uma necessidade, porque eles sabem que nós somos grandes necessitados, e eles nos ajudam de toda a forma possível. Tudo que nós fizermos de acordo, nós podemos ter certeza que nós recebemos, né, das mãos sacrossantas de Jesus. Então, nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre
Quem nos relata essa passagem é o evangelista Mateus, do capítulo 5 do Evangelho. É sobre as bem-aventuranças de Jesus, o Sermão da Montanha. Então ele nos fala que nós que estamos aqui, né, reunidos em teu santo nome, sabemos que a espiritualidade cuida de cada um de nós, que está sempre nos auxiliando na nossa caminhada. Aí nós vamos pedir a Jesus, né, que nos abençoe a todos. Hoje nos reunimos para meditar, né, sobre uma das mensagens mais belas que tem, de todas as que Jesus deixou aqui na Terra há mais de 2000 anos. Mas essa, gente, é uma das mais belas, mais sublimes, mais consoladoras palavras, ensinamento que Jesus deixou, são esse Sermão do Monte. Porque ele é maravilhoso. Gandhi, aquele grande líder hindu, ele nos fala, ele nem cristão era, mas mesmo assim ele disse que se perdesse todos os ensinamentos, toda a literatura espiritual, se perdesse, mas se ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Como ele compreendeu a palavra de Jesus, porque ali ele deixou para nós tudo que nós precisamos. Ele norteou um mapa, ele nos dá um mapa para cada um de nós seguir, para que a gente encontre a felicidade espiritual. Jesus, na sua bondade infinita, ele nos dá tudo neste Sermão do Monte, né? Então, por isso que Gandhi fala que pode perder tudo, toda a literatura, mas se permanecer esse Sermão do Monte, nada ficará perdido, porque ele nos dá toda a cobertura, tudo que nós precisamos, né? Nós espiritualmente, materialmente, ele nos dá. Então ele nos fala assim, naquela hora ali que Jesus se viu cercado de necessitados, corações ansiosos, né? Grandes irmãos, pequenos irmãos ali rodeando Jesus, aí Jesus pegou, subiu a montanha e todo mundo foi atrás, né? Aquela multidão de irmãos sequiosos, né? De consolo, de esperança, corações aflitos, subiram para ouvir Jesus. Ali o mestre, cercado por uma multidão de corações sedentos de esperança, não apenas ensinou, ele não só ensinou, ele tocou as almas, né? Ele tocou o coração, ele abriu o nosso entendimento, ele abriu aquilo que nós precisamos para que nós entendêssemos, ele transformou as consciências para que a gente compreendesse melhor o que ele fosse falar. Ele não só ensinou, e nos deixou um verdadeiro mapa para a felicidade espiritual, como eu já disse. Esse discurso de Jesus é mais que uma coletânea belíssima. Ele é muito mais do que isso, né? Por aquilo que ele nos deixou para nós. Porque ele nos deixou um convite para despertar as nossas almas, despertar o nosso entendimento para algo maior, né? Algo que nós ainda precisamos muito, que é de conhecimento, né? De humildade, de caridade, né? De compreensão. E isso ele nos oferece. Ele nos faz esse convite de despertar nossas almas, um chamado para compreendermos aquele sentido mais profundo da dor, aquela mais profundo que tem, e para que nós alcançamos a humildade, alcançamos a paz e a fé. E nós, como essa mensagenzinha que são nessa noite tão importante, né, que eu tenho ela sempre guardada, que há bem tempo já deu ela, bem até velhinha, mas eu tenho um amor nessa mensagem, é que ela é muito importante para a gente nunca perder a fé. E é essa que nos sustenta. Vamos construir a nossa casa sobre uma rocha. Isso é que é importante. Que venham os ventos, que venha a inundação, que venha a tempestade. Nessa casa ela não cai. Ela está firme ali. É a casa da nossa fé. É a casa da nossa confiança em Deus.
que pode vir tudo, mas nós mantemos de pé, que a nossa casa está ali. Nunca construir em cima de uma areia, e quando vier a chuva e as renovações, carrega tudo, né? Então vamos construir essa fé sobre uma rocha. Todos nós, é poucos minutos que nós estamos aqui, vamos nos imaginar nessa noite, naquela colina junto com Jesus, naquela colina singela, né? Não era um templo suntuoso, né? Não era todo enfeitado, não, era no coração da natureza. E Jesus falava para aquelas almas sedentas de consolo e de esperança. Nós também somos necessitados, nós vamos também. Eram enfermos do corpo, enfermos da alma. Era quantos necessitados que estavam ali, aflitos, né, precisando de consolo. Aí todos nós vamos imaginar, nesses poucos minutinhos, nós também ali, junto de Jesus, aquele mestre amoroso, aquele mestre bondoso, né? E nós também com a nossa alma, como os outros, sedento de conhecimento, de consolo, de esperança, nós também ali, né? Naquela montanha, e beleza, né? Não era um templo luxuoso, mas era uma colina onde o nosso mestre amoroso estava ali a nos ensinar. Imaginemos nós juntos aquela colina singela, onde Jesus cercado por pessoas humildes, enfermos do corpo e da alma, como eu disse, aflitos e curiosos também tinham muitos. Começou a falar com mansidão e poder. Não havia ali templos suntuosos, não. Era só no coração da natureza, era uma montanha. Ele iria falar para cada um de nós, né? Aquele que nós precisamos. Então, Jesus não nos prometeu riquezas, Ele não nos prometeu facilidades, Ele não nos prometeu uma vida sem luta. Não, Ele nos prometeu algo muito maior, mas muito maior mesmo, porque Ele nos prometeu esperança nas dificuldades, que Ele estaria junto de nós em todo momento das nossas dificuldades, podemos ter certeza, Ele está junto de nós. E isso Ele nos prometeu. Nenhuma facilidade da terra, nenhuma. Ele fala que Ele prometeu algo muito maior que a esperança para os sofrimentos e um sentido mais profundo para a dor. É a hora que nós precisamos mais de entender. Jesus é a hora das nossas dificuldades, né? É a hora mais necessária. Tem no Evangelho, eu peguei um pedacinho do Evangelho de Lucas, é no capítulo 6. O evangelista Lucas nos fala que Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito. A gente sabe que ser pobre de espírito não é pobreza material. Jesus não quis falar isso. Ele falou mais a humildade profunda. Reconhecer nossas limitações. Reconhecer que ainda cometemos erros, que ainda cometemos enganos, que ainda somos imperfeitos, que estamos em processo de evolução. Isso nós não podemos esquecer. E nós ainda dependemos muito de Deus. Nós precisamos dele nas nossas vidas. O orgulho é um dos maiores obstáculos para a evolução espiritual. Ele fecha o coração, ele impede o aprendizado. Ser humilde ou pobre de espírito é aceitar que somos espíritos em aprendizado, imperfeitos ainda, mas com capacidade de melhorar, porque Ele confia em cada um de nós para isso. Assim abrimos o caminho para o reino dos céus. E esse reino dos céus, a doutrina espírita nos ensina, que não é um lugar, né? É o estado de alma, né? É a paz interior. Esse é o reino dos céus. É aquela paz do espírito. É aquela, como fala aqui uma elevação moral em estado de paz. Nós podemos construir esse reino dos céus aqui, porque o reino dos céus, o reino de Deus já está dentro de nós. Ele ainda está ainda abafado, mas nós podemos abrir, conseguir evoluir, melhorar na nós mesmos,
crescer espiritualmente, para que este reino brilhe, né, aqui na Terra. Então, esse reino dos céus é isso, é um estado de paz, né, um estado de evolução espiritual e moral. Aí vamos começar em Mateus, é na mensagem do Mateus, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sofrer, nós sabemos que todo mundo sofre, de um jeito ou de outro. Né? Jesus mesmo nos fala que o sofrimento é inevitável para todos, de um jeito ou de outro, porque a nossa condição, nosso mundo ainda é de expiação e provas. Nós ainda temos necessidade, ainda somos imperfeitos ainda. Jesus não prometeu que não sofreríamos, mas que o sofrimento tem um propósito e que seremos consolados. E isso ele prometeu. O consolo, no momento mais difícil da nossa vida, quando tiver necessidade, esse consolo vem. O sofrimento é a moeda com que pagamos, né? Pagamos os nossos erros e faltas que cometemos, né? Na nossa ignorância, no nosso atraso espiritual. Aí vem o sofrimento, né, para nos cobrar, né? As lágrimas do nosso sofrimento, quando bem suportadas, com resignação, lavam nossa alma das manchas de nossa consciência culpada, com a justiça divina. Então a gente vê que Jesus, mesmo nós nas nossas dificuldades, que ainda ele sabia que a gente precisava dele. Ele mesmo prometeu, vocês vão, mas eu vou atrás. Eu vou atrás. Quando, ali naquela dificuldade, ele construiu este mundo para cada um de nós, né? Este mundo ainda mais atrasado. Mas ele construiu, pediu ao Pai a permissão e ir nos auxiliar na nossa caminhada, como um bom pastor. E ele é um bom pastor. Então, ele nos ajuda e construiu o mundo e colocou-nos aqui e está nos ajudando a enfrentar as nossas dificuldades para que a gente possa vencer como os outros venceram. Aqueles que estão no mundo espiritual, gente, aqueles que o André Luiz conta, aqueles irmãos que já cumpriram o que tinham que cumprir, pagaram todas as suas contas e hoje estão libertos de tudo. A felicidade desses irmãos é imensa, né? Então é isso que ele espera de cada um de nós. Nós conseguimos também essa felicidade perfeita. O Espiritismo nos explica que a dor é uma oportunidade de crescimento e de expiação, e que após a tempestade, o consolo do amor divino chega. Não estamos sozinhos nestes momentos mais difíceis. É isso que ele quer que a gente compreenda. Que nós nunca estamos sozinhos em meio das nossas dificuldades, em meio das tormentas da vida, né? Ele está sempre junto de nós, sempre. Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é uma virtude que expressa serenidade, paciência e autocontrole. Ser manso não é ser fraco, mas forte na doçura, no perdão e na compreensão. Aquele que domina sua irritação, que responde ao mal com o bem, cria paz interior e influencia positivamente o ambiente ao seu redor. No plano espiritual, a nossa terra ainda representa a harmonia e a tranquilidade conquistada pelo esforço. Só nós conseguimos a nossa paz, só com esforço. Por enquanto aqui ainda é assim. O nosso esforço moral, embora pareça que os violentos sejam senhores da terra, à medida que os homens foram ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, os atos de violência desaparecerão de nação contra nação, de indivíduo contra indivíduo. Aí reinará a lei da fraternidade. Aí sim
será essa lei da fraternidade regerá o mundo. Mas quando nós dominar, né, os nossos corações ainda, os nossos sentimentos ainda inferiores. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas vezes clamamos por justiça? Quantas vezes, né, no mundo, né? Quantas vezes? Até na vida também, né? Até na vida nós clamamos também. No mundo, na vida. E às vezes achamos que ela não chega, ela nunca chega, essa justiça. A justiça da terra é falha, mas a Deus ninguém engana. Sua justiça às vezes tarda, mas sempre vem. Mas Deus vê tudo e o tempo dele é perfeito. Nós queremos as coisas, quando nós pedimos a Deus alguma coisa, nós queremos para ontem. Nem pedir nós sabemos, nós pedimos para ontem, mas ele tem o seu tempo. Ele sempre espera aquele tempo certo, é o tempo dele nos dar o socorro necessário, o auxílio necessário. Ele tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Porque ele nos conhece bem, né? Que o Pai que nos criou, que é Deus, e ele é Filho de Deus, ele sabe tudo. Então, ele sabe das nossas necessidades. E o tempo dele é perfeito. O que hoje nos parece injustiça, amanhã se revela como uma lição, como um aprendizado, como uma prova por que passamos. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira justiça vem das leis divinas e que ninguém escapa a elas, nem nós mesmos, porque todos nós estamos inseridos nessa lei. Todos nós, né, estamos nela inseridos. Por isso que devemos sempre compreender. Ela não vai escapar nem de nós, nem nós mesmos vamos escapar dessa lei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes erramos e quantas vezes pedimos a Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu pequei, eu errei. O que ele nos ensinou naquela oração tão sublime do Pai Nosso? O que ele nos ensina ali? Perdoai para que Deus os perdoe. Como que nós queremos perdão se nós perdoamos, quando nós falamos assim, Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Como que nós temos coragem de falar, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos? Então ele vai fazer assim com a gente também. Se nós não perdoamos, só falamos de boca para fora, então ele também não vai, né, nos perdoar. Então é assim, quantas vezes clamamos e pedimos, né, que ele possa nos perdoar. E se nós não perdoamos aos nossos devedores, né, ou que julgamos ser nossos devedores, porque a gente não sabe, né, a vida como que é, né? Nós estamos aqui há muito tempo, quantas existências já tivemos, né? É como sempre os irmãos falam, que não há vítimas nem algozes, não existe isso aqui na Terra. Então, quantas vezes erramos e pedimos perdão a Deus? E será também que nós temos perdoado? A misericórdia é ponte entre o erro e a redenção. Quando perdoamos, libertamos o outro e libertamos a nós mesmos. Somos dois a ser libertados, né? Aqueles que nós ainda julgamos ser aqueles os nossos inimigos, que nós julgamos ser inimigos, né? Quem age com misericórdia nunca ficará desamparado,
pois Deus é misericórdia infinita. Somos espíritos ainda em processo de evolução, muito sujeitos a erros. Tudo que fizermos aos outros receberemos mais cedo ou mais tarde, porque existe a lei do retorno, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas para um aprendizado nosso, né, Deus permite. É só para que a gente possa aprender. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração não está na perfeição, porque a perfeição ainda não existe aqui na Terra. Ainda não tem ninguém perfeito, né? Mas é na sinceridade. É na sinceridade de coração. Está no esforço diário de ser, assim, de ser um melhor, né? De ser melhor, de amar mais, de julgar menos, e não ter abrigo a paixões inferiores, como a ódios, como inveja, como maledicência, e não ter orgulho. Tudo aquilo que turvam a visão espiritual. Nosso mundo ainda é de expiação e provas. A perfeição não existe aqui na Terra ainda. Por enquanto, não. Ó, gente, está acabando. Que bondade. Como nós vamos ver a Deus, como fala aqui, que com essa misericórdia, né? Os que misericórdia, aqueles que for bom, vão ver a Deus. Ver a Deus é perceber sua presença nas pequeninas coisas, no sorriso de uma criança, numa flor, num pôr do sol. Nós já percebemos, nós já podemos ver Deus, né? Nós vemos Deus. Na natureza nós vemos Deus, né? Os puros enxergam Deus em tudo, porque o sentem dentro de si, né? E às vezes, muitas vezes, nós num gesto de uma verdadeira caridade também nós percebemos. Mas aquele que tem a pureza de coração vê Deus sempre e em tudo. Nunca se desmente, é dia e noite vendo a sua bondade. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é semear a paz onde houver discórdia. É ser ponte e não ser muro. É escolher o silêncio em vez da ofensa e o acolhimento em vez da crítica. Ser chamado de filho de Deus é o maior título que podemos conquistar. E isso se dá pelo esforço diário de viver em paz. Então, nós ainda temos muito que lutar ainda, meus irmãos, muito esforço, trabalhar muito ainda, muito mesmo, arregaçar as nossas mangas para que Deus possa nos ajudar a conquistar essa paz. E, acima de tudo, espalhar essa paz. Aquele que tem essa paz nunca se desmente, está sempre com a paciência que sempre o guia. Então, aquele que sempre, quando a gente chegar nessa situação, meu Deus, que coisa mais boa, né? A gente vê que ainda precisa de muita existência ainda. O mundo de regeneração já está lá no horizonte, a gente já observa. Mas tem que chegar até aqui, por enquanto a gente sabe que ainda está um pouco difícil. A nossa terra ainda está caminhando com muita dificuldade mesmo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos de nós já fomos incompreendidos por procurar fazer o bem? Isso é o que mais tem, né? Nosso irmão Chico Xavier, gente, que era o amor em pessoa,
ele já foi incompreendido, ele ainda chorava escondido, né? Quem de nós, então, pobre de nós, né? Quantos de nós já fomos incompreendidos por seguir o caminho reto? Jesus nos diz, não desanimem. O caminho das vezes é solitário e cheio de pedras, mas é o caminho da verdade. E a verdade sempre vence. No tempo certo, a justiça divina se manifesta. Vamos sempre lembrar o que Jesus disse, porque ele que sofreu muito mais do que nós, né? E ele, quanta injustiça ele sofreu, né? Ele que era perfeito, e nós que ainda temos um passado a expiar, né? Ainda somos muito devedores, ainda temos uma conta muito grande diante da providência divina. As bem-aventuranças, meus irmãos, as bem-aventuranças são um hino de esperança, um chamado à confiança em Deus. Jesus não disse que seria fácil, né? Por isso que ele, desde o começo, ele falou, não ia nos oferecer riqueza, não ia nos oferecer um caminho mais fácil, não ia nos oferecer facilidades, não ia oferecer nós que não íamos sofrer, não. Ele, desde o começo, né? Ele disse que não seria fácil, mas disse sim que valeria a pena. Que aquele que sofresse com paciência, com resignação e fé em Deus, e sempre tivesse Deus no seu pensamento, no seu coração, diante das maiores dificuldades, nós poderíamos ter certeza, né, que valeria a pena. Um dia nós vamos agradecer a Deus pelas lágrimas que nós derramamos, pelo sofrimento que passamos aqui na terra, né, pelas dores, né, que nós suportamos, mas um dia nós vamos agradecer a Deus. Por isso, com o Espiritismo, ainda tem com o Espiritismo. Com o Espiritismo, compreendemos que a vida não termina no túmulo, que somos espíritos imortais e que tudo que vivemos, dores, os desafios por que passamos, as alegrias, faz parte de um plano maior de crescimento, né? E assim nós também, quando estivermos passando por alguma dificuldade, saibamos que Deus está conosco e que Jesus caminha ao nosso lado. Como o irmão disse outro dia, ele estava falando na televisão a respeito das dificuldades que as pessoas passam, ele fez uma comparação boa que eu gostei. Ele falou que os ventos forjam as grandes árvores. Aqueles ventos fortes que passam forjam as grandes árvores. E assim também é a nossa vida. Os embates da vida faz que a gente cresça, faz que a gente melhore. Só assim que às vezes Deus nos dá tudo de bom e nós às vezes não aceitamos. Então vêm as dificuldades, com elas nós vamos vencendo vencer as nossas dificuldades, vencer a nós mesmos, né, as nossas resistências. E que Jesus caminha ao nosso lado, amparando-nos em silêncio, enxugando nossas lágrimas e apontando o caminho da luz. Então, meus irmãos, que essas palavras de Jesus possam cair no nosso coração, que nós possamos meditar nelas, pensar direitinho e ver que Ele está certo. Ele está muito certo. Nós precisamos mesmo de lutar ainda contra nós mesmos, sempre procurando cada dia ser melhor um pouquinho do que fomos no dia de ontem. Amanhã, ser um pouco melhor do que fomos hoje e assim por diante. Sempre lutando contra nós mesmos. E para que Ele possa nos chamar, como fala aqui embaixo,
Bem-aventurados sois vós, porque mesmo no sofrimento, Deus não nos abandona, né? Nós sempre possamos compreender assim, que mesmo no sofrimento, Ele nunca nos abandona. Então, meus irmãos, eu tenho uma mensagenzinha pequenininha, deixa eu ver se ela vídeo. Ah, não, vídeo. É uma mensagenzinha, ela é pequenininha, mas ela é tão grande no ensinamento. Ela foi tirada daqueles CDs, aquele CD que tem aquelas mensagens maravilhosas, aquelas mensagens lindas, baseado na obra do mestre da vida, Dr. Augusto Cury. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio, é aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir a sua voz dizendo, Jesus dizendo, nunca desista, nunca desista, nunca desistir de aprender, nunca desistir de melhorar, sempre procurando a nossa evolução, né, espiritual, para que possamos vencer. Há quanto tempo Jesus nos chama? Há quanto tempo Ele nos convida, todos nós, e mesmo assim até hoje, nós vemos que ainda trazemos uma dificuldade muito grande, né? Então, meus irmãos, era só isso que eu queria falar, porque essas bem-aventuranças a gente fala, mas a gente fica pensando, meu Deus, é muita coisa para que a gente possa, na nossa caminhada, empreender, né? A nossa vida é maravilhosa. A gente não sabe como agradecer a Deus. O mundo, a cidade que vivemos, o país que vivemos, nós não temos palavra para agradecer. Não é minha não, né, gente? Acho que não é minha não. A minha está ali, é minha não. Eu sou dada para deixar cair. Nós agradecer muito a Deus pela vida, né, que Ele nos dá, pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa casa abençoada que sempre abre as portas para nós. Eu penso, se não fosse essa casa, o que seria de nós, dessa casa abençoada de oração, que nós sentimos a espiritualidade mais perto junto de nós, né? Bem mais perto, quando adentramos aqui, essas energias positivas que correm canto a canto, e que nós pedimos sempre a Jesus que possamos levar para dentro do nosso lar, repartindo com aqueles dos nossos familiares que estão lá. Esses fluidos abençoados que descem sobre cada um de nós como se fossem gotas de água, né? Nos fortalecendo, nos incentivando sempre ir para frente, a nunca desanimar, como Jesus diz. Nunca desista, nunca desista. Até a hora necessária, até o final. E mesmo assim não existe nunca fim, porque a vida não termina, né? A vida não termina. Essa vida é contínua. Nós entramos na morte, mas nunca vamos sair da vida. Então, que nós possamos continuar na nossa caminhada, agradecendo muito a Deus por tudo que recebemos. E pedimos também a Jesus por todos aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades em outros países, né? Que Jesus possa dar a eles aquilo que eles têm necessário, a força necessária. Porque nós que vivemos na paz, na tranquilidade, devemos levar nosso pensamento a esses irmãos
que estão em conflitos, que mesmo longe, são nossos irmãos em Deus. Né? Então, que Jesus, meus irmãos, é que pague a todos. É só isso que eu queria falar. Que Jesus abençoe cada um dos meus irmãos, que possam levar daqui o melhor que os irmãos podem compreender dessas bem-aventuranças. Eu peço sempre a Deus que as minhas palavras possam ser bem compreendidas, né? Porque às vezes a gente não fala mais depressa, não fala na tranquilidade, né? Porque a gente não é palestrante, né? Os palestrantes sabem como é que expressa, mas a gente não sabe. A gente fala, a gente conversa, é uma conversa. Então, que Jesus abençoe a todos os meus irmãos, que meus irmãos tenham entendido essas bem-aventuranças do monte, que Jesus nos convida, para que possamos seguir nessa caminhada abençoada. Foi para isso que ele veio, né? Ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos ajudar a caminhar aqui na Terra. Ele não sabe ter voltado aqui, né? E mesmo assim ele veio. E mesmo depois que ele partiu daqui, né, com aquela incompreensão, nossa incompreensão que ele teve que voltar, sofreu no alto de uma cruz, né? E ele ainda volta, como ele diz, eu ainda volto, né, como Consolador prometido. Aquele Consolador que está ali no Evangelho, é aquele Consolador que consola e que nos ajuda na nossa caminhada. O Consolador prometido para Jesus. Eu sou o grande médico das almas, né? Sou o grande médico, isso que ele diz lá. Sou o grande médico das almas. Então, que Jesus abençoe a todos os meus irmãos. O Rusen, eu vou deixar agora a palavra. Pode vir? Pode. Para poder passar para os passes. Eu também ficar ficando dos passes. Também sou uma papapasse. Então, que Jesus nos abençoe. Abençoe meus irmãos, que pague a cada um, sabe, pela atenção, pela paciência de me ouvir. Que Jesus abençoe a todos e que a paz de Deus que permaneça no coração de cada um. Que Deus abençoe. Pode ficar à vontade.